Graças a Deus. Vamos continuar então. Peço que possa ser posto o PowerPoint. Vamos continuar a meditar nos 10 mandamentos. Hoje vamos para o 8º mandamento. E diz exatamente a Êxodo, no capítulo 20 e no versículo 15. Não furtarás ou não roubarás. Amém? Furtar ou roubar. Amém? Não furtarás, não roubarás. Amém? Há um dito popular que diz que anda meio mundo a tentar enganar outro meio mundo, né? Quando nós recebemos um telefonema de uma operadora, ou seja, há um número estranho, privado, a gente fica sempre com atenção, porque se calhar alguns já caíram em alguma outra situação e temos muita alerta, muita atenção. Na verdade, não vamos estar a entrar num esquema e é verdade que hoje muitas coisas são tratadas pelo telefone, mas também diz que gato escaldado de água fria tem medo, né? Eu por acaso, só fontes muito fidedignas é que eu trato algum assunto. Às vezes, contratos só gosto de fazê-los nos balcões e não por telefone. Mas pronto, irmãos, está aqui alguém que nunca foi roubado. Acho que todos já passamos por uma outra situação, né? Assim, no início do nosso casamento, passamos, acho que a irmã Paula já falou aqui um bocadinho, aqui um bocadinho do seu testemunho, e na altura também falando também em relação à fidelidade no dízimo ao Senhor. E a verdade é que naquela altura, estamos a falar em 1991, 92, por aí, quanto é que foi? Foram cerca de 80 contos, né? 400 euros, hoje ainda é alguma coisa, né? Mas naquele tempo era bastante. E inadvertidamente assaltaram o carro, tiraram a carteira, levaram o cartão de multibanco, conseguiram com um código que a gente não sabe como, fazer 2 levantamentos na altura era 40 contos o máximo, parece que era isso. Ainda fomos para o banco e imagina conseguiram levantar os outros 40 até cancelarem o cartão. E isto deixa-nos assim um bocadinho indignados, né? A gente a trabalhar, a se esforçar e vem a gente de algum lado e depois tira-nos já alguma coisa que até nos faz falta. E isso, pronto. Mas esta é a verdade, irmãos. Como diz, anda meio mundo, tentando enganar meio mundo, tentando, na verdade. Isto sabemos que é obra do inimigo, né? Porque ele veio para matar, roubar e destruir, mas também queremos, irmãos, que o Senhor quer nos ajudar. Lutero, há 500 anos atrás, sensivelmente, já passa, ele fez uma declaração muito interessante. Só uma pequena parte dos ladrões é que estão presos, né? E se formos prendê-los a todos, teremos cordas suficientes, né? Bem, acho que ele estava-se a referir naquele tempo, usava uma forca, né? Não vamos por esse extremo, né? Mas a verdade é que a palavra do Senhor diz que este é um mandamento, infelizmente é uma prática muito antiga, diz: não furtarás, não roubarás. E todos nós, quer queiramos, quer não, podemos ser tentados numa ou noutra situação a levar alguma coisa emprestada, né? Alguma coisa que não é nossa. Irmãos, roubar é tirar ou ficar com o que não é nosso, né? A Bíblia, ela defende o direito à propriedade, né? Mas também decreta juízo sobre aqueles que prejudicam os outros nos seus bens, nas suas propriedades, né? Roubar é um pecado contra Deus, porque vai contra também a sua lei, mas também é um pecado, uma ofensa contra o próximo, né? É uma ofensa contra o próximo. Vamos ver o que é que temos aqui. Roubar é uma violação da lei dos homens, mas também da lei de Deus. Amém? Vamos pensar, será que é legítimo nós termos bens, coisas? Né? É bem, acho que é legítimo. Mas só há 2 maneiras, pelo menos mais óbvias, de nós podermos obter um bem ou um lucro, né? E essas 2 maneiras são
são óbvias, ou pelo fruto do nosso trabalho, ou porque recebemos uma dádiva, uma doação de alguém, e isso é legítimo, né? Digno obreiro do seu salário, né? E também a doação, também, cada um é livre de dar, né? Ou não, mas depois temos as questões também muitas vezes familiares, de heranças, toda essa situação que também faz parte também da forma civilizada, podemos dizer assim, da nossa vivência. Amém? O lucro através da recompensa do nosso trabalho e o lucro, se alguém, aliás, diz aqui, São Licenses 3:10, Paulo diz, se alguém não quiser trabalhar, então também não coma, né? O Salomão diz, olha para a formiguinha ou preguiçoso, né? E o mundo diz, quem não trabuca, não manduca, né? Mas pronto, todos já fizeram a sua parte, alguns hoje já estão a receber, na verdade, a reforma, podemos dizer assim, e também é fruto também de um sacrifício, toda essa situação que a pessoa, durante um período, na verdade, teve necessidade de descontar. Eu desconto já há muitos anos, mas acho que nem ia receber nada, quase nada, se eu reformasse agora, né? Desde os 16 anos que eu desconto para a segurança. E a Paula também, aliás, até acho que antes, né, Paula? Mas desde os 13, veja lá, né? Tanta contribuição, mas são contribuições não muito elevadas, né? Mas pronto, fome não iríamos passar, porque o Senhor também cuida de nós, não é? Ok. O lucro, ou o recebimento de um presente, de uma dádiva, também é a forma correta de obter os nossos proventos, os nossos lucros. Amém? Vamos ver. Efésios 4:28 diz-nos assim. Amém? Aquele que furtava, e isso pode acontecer, irmãos. A Bíblia diz-nos e a Bíblia mostra-nos que o Senhor faz milagres e transforma vidas. Amém. Também diz que aquele que praticava uma vida mais injusta, uma vida de até, vamos dizer assim, contrária à lei dos homens e à lei de Deus, Deus tem todo o poder para transformar vidas. E eu tenho visto muitas vidas serem transformadas e pessoas hoje regeneradas, pessoas que são trabalhadoras, outros até são empresários, outros, uns chefes de família, podemos dizer assim, tiveram a vida num farrapo, mas que encontraram Deus e puseram a sua vida em ordem. E outros até que não encontraram Deus, mas também, de alguma forma, pela misericórdia de Deus, com algum esforço, com alguma ajuda familiar ou de amigos, tentaram corrigir alguma situação. A verdade é que podemos tentar-nos mudar de vida, muitas vezes, poderemos conseguir até de uma forma espontânea, ou de força de vontade, com a ajuda de vizinhos, ou de familiares, ou de amigos, mas a verdade também é esta, né? O que é que adianta a pessoa até, na verdade, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? É importante lembrar que o dinheiro não é tudo, né? Estamos aqui falando aqui de alguma coisa que para uns, né, é sinal de vitalidade, de que tudo vai bem, ter a sua independência financeira, mas é verdade que há muita gente com independência financeira e até beneméritos, porque a Bíblia diz que não é pelas obras que nós somos salvos, não é? Devemos fazer o bem, os crentes muito mais, amém? Mas temos que tomar a decisão mais importante da nossa vida, que é aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então diz que aquele que furtava, não furte mais antes de trabalho, fazendo com as mãos aquilo que é bom, e até a forma como Paulo ele diz esta expressão, até que tenha para repartir com quem tiver necessidade, não é? Até Deus, amém, vai nos abençoar o fruto do nosso trabalho e vai trazer abastança no sentido que nós até vamos sobrar algo para também fazer beneficência àqueles que precisam também, amém? O roubo, claro, o roubo é alguma coisa que Deus se desagrada, o roubo é uma quebra de lealdade. Alguém, muitas vezes, às vezes, dentro até de um círculo fechado, muitas vezes, pessoas próximas, né, pessoas conhecidas, alguém que tira alguma coisa ao seu, né, ao seu semelhante, pode ser um patrão, pode ser uma empresa, pode ser alguma coisa assim, né? Mas vamos ver alguns aspectos
em que podemos também estar a roubar. Como empregados, por exemplo, né? A Bíblia mostra-nos, na verdade, né, que eu lembro, no tempo em que trabalhei numa metalomecânica, aquilo era cerca, sei lá, mas mais de 60 pessoas ali, né? E aquilo era, quando trabalhei no CTT, tínhamos que completar a tarefa, acabasses mais cedo, ias para casa. Se não acabasses, olha, tinhas que dar horas grátis até terminar a tarefa. Mas quando trabalhei na metalomecânica, era mais de 60 empregados, aquilo tinha lá uma casas de banho, aquilo estava a ser uma fila enorme. Né? E acho que ninguém estava todos os dias com diarreia, né? Mas iam para lá e pronto, e fumar um cigarrinho, mais passar um tempo, né? Passar algum tempo. E a verdade, irmãos, é que muitas vezes podemos estar a roubar no tempo, né, ao nosso empregador. Né? E a palavra do Senhor diz assim: vós servos, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, os patrões, não servindo de aparências, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Agora Paulo está falando aqui para quem? Para os cristãos. Né? Ele está falando para os filhos de Deus. Irmãos, nós temos, na verdade, um dever moral superior aos que não têm Deus na sua vida. E as pessoas veem isso. As pessoas também esperam disso de nós. Amém? Quer queiramos, quer não. Amém? E tudo quando fizeres, fazer de todo o coração. Agora vais fazer isto. Então não tinha para dar este trabalho a outro. Olha, o Senhor diz: tudo quando fizeres, fazer de todo o coração, como que ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança como Cristo, né? como a Cristo, porque a Cristo o Senhor servis. Amém? Então, tenhamos isto sempre na mente. Quando nós servimos, quando nós trabalhamos, às vezes são trabalhos pesados, né? Lembro quando entrei numa empresa, pareceu-me um trabalho muito pesado, né? E fui falar com um daqueles mais antigos que estavam-me a ensinar e disse: então porquê é que eu não posso fazer isso? Eu disse: olha, a antiguidade é um posto. Ok, está bem, pronto, já percebi. Tenho um trabalho mais leve. Pronto, mas chegou o tempo que eu também já tinha pessoas muito mais novas no trabalho e, graças a Deus, o Senhor foi recompensando também a fidelidade. E os últimos anos que até trabalhei, tinha até tarefas bastante leves, e foi bom, até por causa dos meninos, ir buscar e levar à escola, aquela coisa toda. Pronto, cumpria a minha tarefa, ainda me pediam para fazer horas extraordinárias e conseguia fazer as horas extraordinárias até dentro do tempo que até tinha, né? Mas com consentimento das chefias, tudo isso, e até da direção regional. E, irmãos, e o Senhor sempre foi, né? Ele sempre foi recompensador. Porque quando a gente faz as coisas pensando, não, isto é o nome do Senhor que está envolvido. Amém? Deus irá recompensar. Também há aqui uma chamada de atenção para aqueles que fazem negócio, para os comerciantes, né? Lá em Levítico, capítulo 19, verso 35 a 36, diz assim: não cometeis injustiça no juízo, nem na vara, a vara de medir. Aqui era uma vara, ainda me lembro, acho que era nas alfaiatarias e até lojas, né? E até em papelarias, né? Uma vara do metro, a vara, né? Eles tinham varas maiores, sensivelmente, para medir os terrenos e essa coisa toda. Então ele diz assim: não cometeis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida, balanças justas, pedras justas, ou seja, o peso justo, efa justo, efa é uma medida também tipo, uma efa leva 22 litros, né? Pode ser de cereal, né? É uma medida tipo uma caixa, um baú, onde era medido também o cereal. Efa justo, in 3, o in era uma medida para medir também os líquidos, que era 3 litros e 67 na nossa medida. Então, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Amém? Então, também Deus pede, né, que aqueles que fazem os seus negócios, né, possam fazer justamente, honestamente, porque o Senhor
irá também recompensar a nossa fidelidade. Pelo contrário, né, o roubo, a pessoa pensa, estou a ganhar. Olha, entra por um lado e sai por outro. Porque, na verdade, estamos abrindo brechas para o inimigo na nossa vida. Então, que nós possamos em tudo ser fiéis. Também como patrões, como empregadores, também há aqui uma chamada de atenção. Tiago fala um bocadinho sobre isso, né? É agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias. E pensamos que Tiago ele estava falando para, vamos falar assim, ele estava falando para a igreja, no sentido geral. É uma carta universal também. Tiago, ele fala para crentes. Então ele diz, agora pois vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós há de vir, né? Se não se arrependerem, se não mudarem o seu comportamento. Não é por serem ricos, é a forma como adquiriram a riqueza, né? Abraão era um homem rico, né? Abraão era um homem, temos o chamado José de Arimateia, que até emprestou o seu túmulo para o Senhor. Nós podíamos ver a Bíblia e encontrávamos, na verdade, a questão, o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. O Tiago fala muito sobre isso, né? A questão não é ter, a questão é a forma de obter, né? E a forma de gerir, também, de alguma forma, né? Mas sobre a forma de gerir logo iremos ver no outro dia. Amém? O vosso ouro, a vossa prata se enferruja. Então vocês trabalham, ganham coisas, mas, olha, tudo acaba por se estragar, né? E depois, eis que o salário dos trabalhadores que ceifam as vossas terras, que por vós foi diminuído, clama. Então, porque é que há esta perca? Porque é que há este prejuízo, de alguma forma? Porque eles estavam sendo injustos para com os seus funcionários, para com os seus trabalhadores, neste caso, ceifeiros, né? E diz que os clamores dos que ceifam entrando nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deus vê as injustiças. Deus vê, na verdade, quando é feita injustiça, e Deus certamente que, na verdade, não pode abençoar aquele que prospera desta maneira, né? Porque diz ali até o ouro, né? Diz que o ouro enferruja, o vosso ouro, a prata enferruja, as riquezas estão apodrecidas. Então, olha, não vale a pena. Ainda, Levítico diz, e isto é no Antigo Testamento, não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás, a paga do jornaleiro, que é o empregado, na verdade, e aquilo lá em cima, aqui não sei, aqui acho que usam também os ganhões, ali do Baixo Alentejo usavam os ganhões, aqui não sei se jornaleiros, mas lembro lá, como é que se chamava lá em Trás-os-Montes? Eu estava agora debaixo da língua e fugiu. Não era a Jorna, mas também é mais ou menos esse. Mas tinha outro nome, a Geira. Lá em cima no norte chamavam a Geira, né? A Geira é um dia de trabalho. Ou a Jorna, né? Então, e era habitual nos tempos antigos, paga ao dia, né? Eram pagos ao dia. E ele diz, não ficará contigo até amanhã, né? As coisas mudaram, entretanto. Agora, antigamente, quando eu nasci, alguns que aqui estão, ainda lembro o meu pai falar que recebia à semana, que é como na Inglaterra, né? Depois começou a ser ao mês, né? Começou a ser ao mês. Malaquias 3:5 diz assim, e chegar-me-ei a vós para juízo, né? E serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os que defraudam o jornaleiro, o empregado, e pervertem o direito da viúva, do órfão e até do estrangeiro, ou seja, do imigrante, né? E não temem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aquele que, pessoa que está passando uma dificuldade, olha, é um órfão ou uma viúva, coitadinha, né? Agora, olha, anda cá trabalhar por 2 tostões, como costuma-se dizer, né? Estás em necessidade, olha, vem cá, trabalha como uma pessoa normal, entre aspas, faz o trabalho normal, mas recebe uma remuneração inferior ao órfão, isso, e o Senhor diz que terá castigo, né? Terá castigo, terá juízo. Chegar-me a vós para juízo, né? Diz a palavra do Senhor. Salário diminuído, Tiago 1:4, Levítico, apaga o jornal, não fica contigo, Malaquias já defrauda o jornaleiro, Colossenses
4:1 diz: vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo também que também tendes um Senhor nos céus. Ele vê, Ele está vendo, Ele sabe. Então sejam justos, tenham equidade também da forma de retribuição do trabalho, né, que vocês contratam, as pessoas que vão trabalhar para vós. Então somos chamados, na verdade, a ser pessoas honestas em todo o tempo. Amém? Como empregados, como empregadores, né? Todos nós somos chamados a ser honestos, como comerciantes, em toda a nossa maneira de viver. A nossa maneira de viver deve, na verdade, agradar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Há um princípio, podemos dizer assim, que Paulo ele nos fala em Romanos 13, versos 7 a 8. Podemos chamar ética cristã um princípio, né? Que diz assim: portanto, dai a cada um de vós o que deveis. Dai a cada um o que deveis. A quem tributo, ou seja, pagar os impostos. A quem temos de pagar impostos, Jesus falou sobre isso. Dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Amém? Depois diz, a quem tributo e imposto tem a ver com as instituições, né? Exatamente. A quem temor, tem a ver respeito também uns pelos outros. Amém? A quem honra. Amém? Devemos ser também pessoas, de alguma forma, também respeitadoras e agradecidas. Honrar também significa, muitas vezes, alguém que cumpre uma tarefa e não somente leva aquilo que foi acordado, mas porquê que não dizer muito obrigado, né? Ou até se foi de graça, se foi um acordo, alguém se ofereceu, na verdade, para fazer alguma tarefa, alguma situação que nós não tínhamos como e nos prontificou para nos ajudar, no mínimo é um obrigado. A quem honra, né? Isso é claríssimo. Amém? E depois diz: a ninguém devais coisa alguma, né? A não ser o amor. Sabe que a gente amar nunca é demais. Devemos continuar sempre a amar e procurar pagar esta dívida que temos uns para com os outros e para com o Senhor e para com os que estão lá fora. Então, diz assim: não deveis coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Amém? E Jesus vem falar nisso. O novo mandamento é o mandamento do amor. Vamos continuar sempre a amar o Senhor. Amém? Então, possamos pôr isto em prática no nosso dia a dia. Bem, aqui entra o roubo a Deus. Malaquias usa uma expressão: roubará o homem a Deus? E eles perguntam: mas Senhor, como é que isso é possível? Em que é que roubamos? E Malaquias, da parte do Senhor, ele é usado para falar, então ele diz: todavia, vós me roubais e dizeis em que roubamos. Ele diz: nos dízimos, nas ofertas alçadas. E então se diz: com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Pois é o princípio de trazer o dízimo à casa do Senhor. Nós encontramos aqui: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Amém? Então, o Senhor diz, na verdade, que nós podemos roubar quando nós não somos fiéis também nas nossas... diz que, é interessante, sobre o dízimo e sobre a oferta. Tem duas formas de Deus nos medir. O dízimo, Deus deu uma medida certa, né? Um décimo do nosso lucro, podemos dizer assim, do nosso rendimento, um décimo. E para a oferta, Deus não deu uma medida. Deus não deu medida nenhuma, né? Nós vamos ver que cada um contribui segundo o que propôs no seu coração. Então, o que é que Deus nos julga? No dízimo, Deus julga a nossa fidelidade. Na oferta, Deus julga, entre aspas, observa o nosso amor à obra do Senhor. Amém? Porque não há nem mínimo nem máximo estipulado. Amém? Cada um é livre, né? E aquilo que foi que, quando aquela mulher chegou diante do Senhor,
e derramou aquele vaso de alabastro. E eles, está a dar aquilo, desperdício, isto dado aos pobres, isto vendido e dado aos pobres. E depois ele disse, quem é muito lhe é perdoado, muito ama. Né? Que é muito lhe é perdoado, muito ama. Né? Ele reconheceu, ele tinha um amor profundo pelo Senhor, pela sua obra. Naquele caso, foi, entre aspas, um desperdício. Às vezes pensamos, para quê? Para ter isto, para ter uma luz ali, para ter aquilo lá. Mas desperdício, não se preocupe. Amém? Faça com amor e Deus irá recompensar. Porque o diabo põe sempre minhoquinhas na cabeça. Né? Sabe, temos que confiar também que o Senhor deu também, e devemos orar também nesse sentido, graça e sabedoria também àqueles que o Senhor pôs na liderança da sua casa, e aqui diz, é a casa do tesouro, onde se deve juntar, né? Para poderem também administrar aquilo que é sagrado, aquilo que é do Senhor. Amém? E como os irmãos sabem, somos uma igreja que presta contas, e no próximo mês de março cá teremos a apresentação das nossas contas. Amém? Glória a Deus. Mais ainda, o Senhor diz, só para nossa bênção também e consolo, o Senhor diz, eu repreenderei o devorador, né, quando nós somos fiéis. Deus é fiel. Amém? Deus repreende. É interessante aqui, mais à frente, no Novo Testamento, Paulo, ele fala à igreja de Corinto o seguinte. Às vezes, pronto, há momentos que, por exemplo, olha, vamos comprar as cadeiras. Ok, então os irmãos mobilizaram-se, eu dou uma cadeira, dou duas, eu não posso dar nenhuma, graças a Deus, cada um fez o que pôde. Amém? Houve uma necessidade, a pessoa envolveu-se, ou vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e levanta-se uma oferta, né? Mas sabe, a igreja não vive só de momentos assim em que há um apelo, né, por uma coisa, né, ou por aquela coisa, né? Ou chegar mesmo ao limite de não ter como pagar as rendas. Oh, irmãos, olha, não temos para pagar rendas, vamos fazer aqui. Não. Paulo diz aqui o seguinte, no primeiro dia da semana, em vez de levantar uma oferta só quando eu chegar, vocês tenham este princípio. O primeiro dia da semana, qual é o dia? O domingo. Quando vocês se reúnem, que é o primeiro dia da semana, levantem uma oferta. Né? Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, né? O que puder, não é aquilo que não pode. É aquilo que pode. Né? Conforme a sua prosperidade. Se não tem, não pode. Né? É conforme o rendimento de cada um. Para que se não faça as coletas quando eu chegar. Então, para que então, aquele dia, uma emergência, irmãos, temos aqui o irmão Paulo, vamos levantar a oferta. Então, se as coisas forem, na verdade, feitas, né, com este princípio, né, não há necessidade sempre de entrar aquele aperto. Agora, irmãos, temos aí uma situação de aperto. Não. A igreja, né, aquilo que chama lá em Malaquias a casa do tesouro, vai gerindo, na verdade, o tesoureiro da igreja, que tem a responsabilidade, o ministério, aqui, a junta administrativa, vão gerindo e quando há uma necessidade, olha, temos aqui, paga-se aqui, olha, este mês realmente é uma coisa superior, olha, temos que fazer um apelo. E às vezes poderá haver a necessidade de fazer um apelo. Amém? Glória a Deus. Portanto, 2 Coríntios 9:17 diz assim, 9:1-7 diz, portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter connosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada. A bênção está aqui se referindo também uma oferta que foi levantada, que os irmãos tinham na igreja, para também ajudar as pessoas necessitadas, diz aqui, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Amém? E digo isto, que o que semeia pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribui segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque este mês temos esta necessidade, né? Não, mas porque Deus ama ao que dá com a alegria. Vamos avançando. Bem, e o tempo? Quanto é que vale o nosso tempo? O inglês diz time is money, tempo é dinheiro, né? Irmãos, Deus dá-nos tempo, e é verdade que cada vez parece que nós temos menos tempo, mas continuamos a ter 24 horas por dia, né? E 144 minutos, o Senhor continua-nos a dar... 1440, realmente deve ser no outro planeta. E 7 dias, né? Dá-nos um mês com 31 dias, e este mês tem 28, né? Mas, irmãos, temos de ter tempo para o Senhor também.
é um investimento, podemos dizer assim, estar aos pés do Senhor. Jesus disse aos seus discípulos, vocês nem uma hora, né? Nem uma hora podeis passar comigo, foi o que o Senhor Jesus disse, não tenho aqui apontado, mas tenho aqui nos meus apontamentos, nem uma hora podeis velar comigo, estar comigo, né? Jesus, irmãos, Ele merece também o nosso tempo, amém? Possamos disponibilizar também o nosso tempo, no nosso dia-a-dia, organizarmos, né? Em vez de desperdiçar o nosso tempo, às vezes com coisas fúteis, né? Vamos organizar, remindo o tempo, como diz Paulo, porquanto os dias são maus. Também dons e talentos. Deus distribui dons e talentos a cada um de nós. E é verdade, irmãos, e eu tenho refletido nisto muito, um bocadinho. Ele concede, né? Ele quem dá, Ele faz como quer, mas é verdade que muitas vezes nós encontramos pessoas que receberam talentos dados por Deus e durante algum período usaram-nos para a glória de Deus, para servir a Deus, para falar do Senhor. E sabe o que eu tenho encontrado? Infelizmente, pessoas que desvirtuaram esses dons e talentos, né? Tem pessoas que têm facilidade em falar, né? Olha, falo de Jesus. Não, alguns vão e vendem o Tupperware. Andei de porta em porta a vender bimbis e Tupperwares. Nada contra. Tem que haver tempo para Deus. Amém? Nada contra ter um extra. Irmãos, mas Deus dá dons e talentos. Nós somos capazes de vender uma bimbi, né? Somos capazes de vender umas panelas, somos capazes de vender como é que é aquele, um inverter lá da água, que estava uma raiva, a água estava muito mal lá embaixo, no Baixo Alentejo, e estava lá um irmão que estava sempre a pôr aqui na minha criativa, um aparelhômetro, aquilo era, como é que era? Esmosa inversa, esmosa inversa, e tal, e pá, esta água está intragável. Lá chamamos o irmãozinho, lá veio de Lisboa. Pois, irmão, sim, olha, posso vender, mas o irmão fica a vender também. E assim, depois fez lá os testes. Realmente a gente fica impressionados com aquele espetáculo. E a gente bebe esta coisa, né? Irmão, mas eu não quero este tipo de situação, não estou interessado. E depois tínhamos lá uma senhora, uma jovem, que não era crente, mas também era amigo dos crentes, costumava vir aos cultos de vez em quando e era engenheira qualquer coisa também no ambiente. Eu falei, olha, isto assim, isso é uma treta, aquilo queima tudo e depois temos que adicionar porque a água e depois fica a água destilada. Irmãos, pronto, ok, lá ganha vida, lá faça o que quiser, mas irmãos, há pessoas que têm aquela coisa, irmãos, e outros receberam dons e talentos para servir ao Senhor na música e outras áreas assim, e infelizmente alguns depois acabam simplesmente só servir o mundo e deixam de servir a Deus. Que o Senhor nos possa ajudar, amém? Usar os dons e os talentos, o Senhor dá-nos, são pessoas mais extrovertidas, amém? Usa a sua forma de ser e de estar, a sua vontade, também para falar de Jesus, amém? Aqueles que estão à sua volta, dando testemunho, convidando pessoas para vir à igreja, amém? Orando, né? Com essas pessoas, amém? Olha, infelizmente é assim. Qual é que era a outra empresa lá? Amway, né? Vi lá uma tia minha que era foi ela que me ganhou para o Senhor. E como o diabo usou, né? Para desviar dos caminhos do Senhor, inclusive, né? Era uma evangelista tremenda. Todos os dias ela fez um compromisso de estar na rua, ir porta em porta, evangelizar. Mas chegou uma altura que o diabo usou ali uma situação financeira, familiar difícil. Meu tio, pronto, teve que mudar de emprego e aquela coisa ficou um bocadinho. Então entrou naquilo de venda daquele catálogo. Irmãos, acabou por se desviar. A verdade é esta. Acabou de se desviar. Pronto, primeiro queria vender tudo aos crentes, né? A igreja só tinha material daquela marca, era tudo, e os crentes, quase a gente tinha aquela marca, né? Irmãos, o Senhor dá-nos dons, o Senhor dá-nos talentos, usemos primeiramente para Ele, amém? Não estou a dizer que não possamos ser bons marqueteiros, bons vendedores e também aproveitar o nosso tempo livre para tudo, mas irmãos, não se esqueça, o dom que Deus lhe deu primeiramente deve ser para o Senhor. Amém. Estamos terminando. E para concluir, lembrar que há uma prática que nós devemos fazê-lo. Né? Se caímos numa ou noutra situação, se nos arrependemos, irmãos,
e percebemos que alguém ficou defraudado, alguém ficou prejudicado, possamos exercer também a prática da restituição àquelas pessoas que, de alguma forma, possamos ter enganado ou roubado, sem querer. Vou chamar sem querer, amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Zaqueu, quando teve aquele encontro com o Senhor, ele logo predispôs: Senhor, eu vou restituir, amém? Eu vou fazer a restituição, amém? Que este é um sentimento, na verdade, de alguém que foi tocado por Deus, sentiu o peso e as consequências do seu pecado. Aliás, era um homem sem paz. Por isso é que ele procurou Jesus. Ele procurou Jesus, amém? E para terminar, li isto, mas não é o Einstein, é um outro pensador que disse assim: o único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Amém? O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Porque o S vem antes do T, né? O S vem antes do T. O resto temos de trabalhar e Deus irá também recompensar. E a palavra do Senhor diz claramente: digno o obreiro do seu salário, né? Deus irá recompensar e Ele merece, irmãos, que nós possamos continuar a ser, e aqui somos, graças a Deus por isso, na verdade, uma luz para o mundo em tanta corrupção. Fiquemos em pé e oremos ao Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Ao entrar em tua presença, é nos atos de louvor e no teu santuário estou perante o teu esplendor. Contemplo o teu semblante, cheio de graça e de amor. Eu só quero te adorar, Senhor. Mais uma vez, ao entrar em tua presença, nos átrios de louvor e no teu santuário estou perante o teu esplendor. Contemplo o teu semblante, cheio de graça e de amor. Eu só quero te adorar, Senhor. Ele é o maior. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, Abba Pai. Tu és digno de louvor, de todo só Senhor. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, forte Deus. Tu és grande entre nós, Abba Pai.